Bom dia a todos, me chamo Arthur Victor e hoje vou estar aqui com vocês em mais um vídeo e neste caso uma apresentação de Física 5 acerca das equações de Maxwell. Bom, o nosso intuito nessa apresentação, o meu intuito, melhor dizendo, nessa apresentação não é deduzir cada uma dessas equações ou mostrar todas as implicações delas na eletrodinâmica. Nós queremos focar no eletromagnetismo. A eletrodinâmica é um ramo do eletromagnetismo, Mas aqui eu quero falar dessas equações justamente porque eu estou me baseando no livro do Halliday. Então, eu estou me baseando no livro do Halliday, volume 3, capítulo 32, que é o capítulo Equações de Maxwell, Magnetismos da Matéria. Então, eu pretendo abordar até as equações de Maxwell e parte das implicações e aplicações dela no nosso mundo. Como sabemos, o mundo ao redor, os próprios celulares, computadores, todas as peças eletrônicas, então TVs, rádios, sons, equipamentos médicos, muita coisa mesmo, funciona graças à eletricidade e graças a essa passagem de informação que o eletromagnetismo permitiu. E antes de ser consolidado como algo, entre aspas, mais prático, ele teve que ser consolidado teoricamente. E essa consolidação, então nesse caso a consolidação do eletromagnetismo clássico, então a consolidação clássica, ela foi devida a este homem, Maxwell, que falaremos dele logo em seguida. Então, quem foi James? Então, quem foi James Clerk Maxwell? James Clerk Maxwell, ou mais resumidamente como chamamos simplesmente de Maxwell, ele viveu no século XIX, Então, em meados ali da primeira metade do século XIX até a segunda metade do século XIX, vivendo de 1831 até 1879. Infelizmente ele viveu pouco tempo, somente com 48 anos, mas neste pouco tempo ele já foi classificado como de fato um grande gênio da física. E ele foi um grande gênio por qual motivo? Porque o Maxwell, deixa eu apagar essas informações aqui. O Maxwell, ele conseguiu consolidar, fazer uma das grandes unificações da física, Então, o Maxwell, ele fez uma das grandes unificações da física. Uma unificação de qual maneira? A exemplo de simplesmente o Sir Isaac Newton. Newton, que entre aspas, iniciou esse processo da física como a gente conhece, junto com Galileu, mas Newton de maneira mais proeminente, de maneira mais formal, com o seu princípio matemático, o seu óptica, ele realizou essa unificação da física porque ele partiu e deu um princípio para analisar muitas coisas. Da mesma maneira, também foi com o nosso querido James Maxwell. E até mesmo Albert Einstein disse que quando ele visitou a Universidade de Cambridge em 1922, o seu anfitrião lhe disse que ele havia feito grandes feitos, grandes coisas, porque ele estava sobre os ombros de Newton. Einstein respondeu: não, eu me apoio nos ombros de Maxwell. Então, de fato, Maxwell foi sim um grande físico.
mas o que de fato foram as contribuições de Maxwell. Então, escrevendo aqui em azul, quais foram as contribuições de Maxwell? Bom, ele é simplesmente responsável. Então, ele é simplesmente responsável pela teoria clássica da radiação eletromagnética. O que é que eu quero dizer com isso? De que, como o eletromagnetismo, né, então como as interações elétricas e magnéticas, elas são radiadas. Então, o que é que eu quero dizer com isso aqui é que ela foi a primeira teoria, então, primeira teoria a descrever. Então, Maxwell foi o primeiro a conceber isso, né, a descrever, escrevendo aqui em roxo, eletricidade, vírgula, magnetismo e luz como diferentes manifestações. Então, de fato, são diferentes manifestações, diferentes diferentes maneiras de um mesmo, então, passando aqui para baixo, de um mesmo fenômeno. E isso é algo espetacular. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que eletricidade, magnetismo e luz se comportam a partir de um mesmo princípio. E isso é algo muito revelador porque você já tinha experimentos com a luz há bastante tempo. O próprio Newton havia feito bastante experimentos, né, com a luz e já era conhecido algumas propriedades geométricas de refração, de reflexão. Da mesma maneira, o magnetismo era algo relativamente antigo, mesmo na época de Maxwell, né, em meados de 1850. O magnetismo já era algo que tinha sido comprovado e estudado empiricamente e teoricamente, da mesma maneira com a eletricidade. Mas você falar que todos esses são manifestações de um mesmo fenômeno, isso é algo de fato fenomenal, né? Isso é algo assim que fundamenta a física moderna e se nós levarmos mais em conta, fundamenta a física contemporânea, com todas as aplicações que existem hoje, dando início, né, como o próprio Einstein havia citado, né, como eu citei aqui a citação do Einstein, dando início a grandes modificações na física. Bom, nós compreendemos que de fato Maxwell ele foi bastante importante, né, bastante influente, considerado até mesmo um gênio pelos seus contemporâneos e pelos futuros cientistas que estudaram as contribuições dele. E o que exatamente ele unificou, né? Como ele exatamente unificou todos esses pontos? Foi justamente por algo que hoje chamamos de equações de Maxwell, né? Então eu estou com uma imagem aqui, né, do que está na lápide dele em Nottingham, creio que seja esse o nome da cidade. Eu posso estar falando errado. Essas equações de Maxwell, elas são representadas da seguinte maneira, né? De maneira diferencial, né? Então aqui temos o operador diferencial, vemos campos magnéticos, campos elétricos e outros operadores que se seguem para demonstrar como é que os campos elétricos e campos magnéticos interagem e se entrelaçam, né? Se entrelaçam nesse sentido, podem ser estudados em conjunto. Prosseguindo, né, com as explicações, a primeira lei
que é abordada pelas equações de Maxwell, na verdade é uma grande conhecida nossa, que é justamente a lei de Gauss. E o que é que a lei de Gauss descreve, né? Só recapitulando, ela vai descrever a relação entre um campo elétrico, né? Então digamos que tem um campo elétrico E com um vetor, né? Campo elétrico, e cargas elétricas, né? Então eu quero descrever qual a relação do campo elétrico com cargas elétricas. E assim, essa é uma relação que para a gente, poxa, parece ser bem óbvio, né? Se existem campos elétricos, claro que vão existir cargas elétricas. Mas você conseguir relacionar um corpo qualquer com com uma certa forma, né? Onde você pode calcular quanto de carga tem nessa região. Isso já é algo bem mais complicado, tanto fisicamente quanto matematicamente. E como nós podemos ver aqui pela imagem, né? Naturalmente, a maneira como as cargas se comportam é que essa carga vermelha, né, é a carga positiva, e as linhas de campo elétrico, né, essas que estão saindo aqui, que saem dessa carga, e elas vão para a carga negativa, né? Então as linhas de campo elétrico chegam na carga negativa e elas saem da carga positiva. E a maneira como eu posso descrever, então, né, isso é utilizando justamente a, o fluxo. Então, eu posso utilizar aqui a descrição baseada no fluxo elétrico, através de uma, perdoe pela letra, superfície fechada, como nós conhecemos, né, a gaussiana, sendo, sendo esta relação proporcional à carga envolvida. Então, isso é algo de fato bastante impressionante. Porque se eu relaciono o fluxo elétrico em uma superfície fechada, né? Então o fluxo elétrico de um campo qualquer, em um objeto qualquer, com forma qualquer, eu posso associar isso a simplesmente a carga envolvida naquela região. E isso é algo assim, de novo, bastante impressionante. Porque você não está mais limitado a medições, a coisas simplesmente simétricas. Claro que existe muita simetria, né? Como nós já vimos bastante nos problemas. E o coeficiente dessa proporção, né? Só deixando bem claro, então está em conjunto com o coeficiente proporcional à carga envolvida e proporcional à carga envolvida, vírgula, e o coeficiente de permissividade, né? Coeficiente de permissividade, que normalmente nós utilizamos o coeficiente de permissividade do vácuo, né? Tido como o epsilon zero. Matematicamente, eu posso escrever isso de qual maneira, né? Então, deixa eu colocar aqui outra chave. Matematicamente, podemos escrever. E aqui eu vou deixar duas formulações. Existe para as equações de Maxwell, né? Então, justamente unificando as equações do eletromagnetismo, onde a primeira é a lei de Gauss. Nós temos as formas integrais, né? Então eu posso definir aqui as formas integrais e as formas
diferenciais. Então, no caso, as equações integrais são utilizando justamente tipos de integral, né? Então, integrais de caminho fechado, né? De superfície fechada, integrais de linha, enfim, utilizando todo tipo de integral que for necessário. E nesse caso das equações diferenciais, eu estou utilizando os operadores diferenciais, divergentes e rotacionais. Então, como a gente vai ver, né? Eu posso escrever essa equação da seguinte maneira. Vou escrevê-la em verde, pode ser, ou se não em roxo. Pronto, vai ser em roxo mesmo. Para as equações integrais, então, vou escrever aqui, de modo integral, né? Equações integrais. Equação integral é aquela forma que, como nós já conhecemos, eu só vou deixá-la um pouco mais sofisticado, né? Para valer para os todos os exemplos possíveis. Então temos um vetor campo elétrico, um vetor normal à superfície, né? E aqui 1 sobre ε0 da carga envolvida, que nesse caso está representado como algo não já fixo, né? Então variável em um mesmo espaço ômega. Então aqui eu vou ter uma integral de linha, né, ao longo da fronteira, só especificando, né, eu vou ter uma integral de linha ao longo da fronteira del ômega e, só voltando aqui, eu vou ter também a constante permissividade do vácuo, um conjunto de uma densidade de um certo volume, justamente para caracterizar a carga, a densidade de carga, né? Nesse caso, a carga do corpo que eu estou falando. Essa é a equação integral. Mas agora, escrevendo em vermelho, né? Agora, a equação, um pouco difícil escrever aqui, é a equação diferencial. Então, agora a equação diferencial. E agora eu vou escrevê-la em azul. Então a equação diferencial, neste caso, vai ser o operador nabla, né? O divergente, porque eu estou fazendo um produto interno, com o vetor campo elétrico. E isso será igual a um ρ sobre ε0, onde nós temos novamente, né, o ρ aparecendo, sendo o ρ a densidade de carga, né? Então eu vou aqui colocar em vermelho. Eu vou ter o operador nabla, que é o operador diferencial, nesse caso um divergente, porque eu estou realizando um produto interno, para o campo elétrico, onde eu tenho a densidade de carga e a constante de permissividade do vácuo, como nós já conhecemos, né? Então essas são só duas maneiras. Nesse caso, a maneira integral aqui ela é um pouco mais sofisticada, mas representa aquela mesma equação que nós temos com a integral de linha do campo por uma certa área, né? Por uma certa superfície. E isso aqui vai ser igual a uma carga, a carga envolvida, né? Eu posso até colocar a carga envolvida sobre ε0. Não existe nenhum problema em representar dessa maneira. A única questão é que, até mesmo para facilitar a visualização matemática e a formalização matemática feita por Maxwell e por outro cientista chamado Riveside, eles tiveram que deixar dessa maneira, né, mais formal. Além da lei de Gauss, né, para as cargas elétricas encapsuladas, eu vou ter também a lei de Gauss para o magnetismo.
Então, eu posso fazer um análogo da lei de Gauss justamente para essas interações magnéticas. Então, eu tenho aqui linhas de campo, né? Eu tenho aqui linhas de campo magnético, nunca começam e nem terminam. Elas formam laços, ou seja, elas se estendem ao infinito. Então, a gente vê aqui que elas se conectam, elas formam esses trechos conectados. E estas linhas, né, estas linhas que parece que vêm do infinito ou vão para o infinito, nesse caso que estão entrando, né, na folha, ou que estão saindo das linhas magnéticas, elas formam esse anel de corrente. O que é que eu quero dizer? Anel de corrente elétrica, né? Que a lei de Gauss para o magnetismo, ela, vamos lá, escrevendo aqui, né? A lei de Gauss para o magnetismo, ela vai afirmar que as cargas elétricas não têm, isso aqui eu vou escrever em vermelho, não tem análogos magnéticos. O que é que eu quero dizer com isso, né? Se eles não têm análogos magnéticos, não existem, ou seja, não existem polos magnéticos. Então não existem polos magnéticos norte ou sul isolados, os chamados monopolos. Então, a lei de Gauss para o magnetismo, nesse caso, ela vai falar algo um pouco mais sofisticado, né? Pelo menos a princípio, um pouco mais sofisticado que a lei de Gauss, porque ela diz, né, que as cargas elétricas, você pode ter sim ali um ponto de carga elétrica, um ponto de carga, né, mas você não pode ter um ponto magnético, um análogo da carga elétrica para o magnetismo. Em vez disso, né, então, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, o programa às vezes buga um pouquinho. Em vez disso, o campo magnético de um material é atribuído a um dipolo e o fluxo líquido, ou seja, o fluxo resultante do campo magnético que estamos estudando, através de uma superfície fechada. Então, o que é que eu estou dizendo, né? O fluxo líquido do campo magnético, então fluxo magnético através de uma superfície fechada, ele vai ser zero. Então, o fluxo líquido de um campo magnético, né, pelo menos olhando para um dipolo, através de superfície fechada vai ser zero. E os dipolos magnéticos, né? Então, os dipolos magnéticos podem ser representados como espiras, deixa eu colocar em vermelho,
espiras de corrente ou pares, vamos lá, pares inseparáveis de cargas magnéticas, e aqui entre aspas, né, porque não existe exatamente uma carga magnética, iguais e opostas, ou seja, justamente aquela situação do ímã, né, onde temos um norte e um sul, e eles são inseparáveis, né? Precisamente o fluxo magnético total através da superfície gaussiana ele é zero. E o campo magnético é um campo vetorial senoidal. Como é que é representado isso? Da maneira pelas equações, né? Então, como eu fiz na outra, vou representar por verde, creio que foi esse verde aqui, né? Mesmo verde, pronto. Então, essa é a segunda lei de Maxwell, a lei de Gauss para o magnetismo, e a equação integral para essa segunda lei vai ser justamente outra integral através de uma superfície, né, de um espaço del ômega, do vetor campo magnético pelo vetor normal à superfície, atravessando a superfície, né? Ou melhor, o vetor normal é um vetor normal à superfície. Isso. E o fluxo, como nós vimos, vai ser zero. Então eu tenho aqui, né, a equação integral. Mas além da equação integral, novamente, nós temos a equação diferencial. E na equação diferencial vai aparecer novamente, né, então bem semelhante à formulação de Gauss para as cargas elétricas, né, vai aparecer novamente o operador diferencial, nesse caso multiplicando o vetor campo magnético. Então aqui eu tenho o operador multiplicando o vetor campo elétrico, ele resulta pela densidade de carga dividido pela permissividade, constante de permissividade do vácuo, e aqui o divergente, né, do campo magnético vai ser simplesmente zero, justamente porque o fluxo atravessando a superfície onde está, né, o dipolo vai ser zero. Então, é uma constatação bastante interessante e importantíssima que Maxwell unifica em suas leis. Um exemplo que o próprio livro dá é quando temos essa imagem, né, a figura 32.1.3 na edição 12 do Halley, né, que eu mostrei lá no início. Ele mostra que se temos aqui um ímã, né, então nós temos aqui um dipolo e caso eu parta, né, esse ímã, então eu parti ele em 3 pedaços. Então, já que o polo norte está nessa parte de cima, então aqui só vai ficar o norte, aqui só vai ficar o sul e no meio não vai ficar nada. Negativo. Como nós vimos, não existem esses polos magnéticos, esses monopolos magnéticos, e a lei de Gauss para o magnetismo ela diz justamente isso, mas olhando para o fluxo, né, para as linhas que estão presentes aqui. Então, por existir essas linhas de corrente, não temos como ter exatamente algo dividido, né? Somente o polo norte e somente o polo sul. À medida que eu quebro ou parto, né, esse ímã, ele vai formar outros 3 ímãs. Uma situação semelhante acontece quando vamos observar agora as linhas de campo para o ímã, né? E estamos cobrindo diferentes superfícies. Nós temos a superfície 1 e superfície 2. E olhando para ela, a gente vê que a lei de Gauss, né, ela é aplicada para campos
quando é aplicada para campos magnéticos, ela não só se aplica a coisas mais simples, ela pode ser coisas mais complicadas do que um dipolo magnético, mesmo que a superfície gaussiana não envolva todo o sistema. Então, como vocês estão vendo, essas duas superfícies, né, aqui, essas duas superfícies gaussianas, elas não envolvem o ímã completo. Elas estão envolvendo somente uma parte do ímã e mesmo assim você consegue computar a quantidade de carga, né, a quantidade de fluxo, melhor dizendo, que existe ali, que está presente. Olhando para a superfície 2, né, essa que está fora do ímã, como ela não contém nenhum dos polos do ímã em forma de barra, podemos concluir que o fluxo que atravessa essa superfície é zero, porque você está pegando justamente fora do ímã. Então, é fora da área do ímã, então não tem a superfície do ímã que o campo magnético pode atuar. Existe a superfície presente onde o campo magnético atua para outros corpos, mas olhando para o fluxo magnético deste corpo, não tem como existir fluxo magnético ali se o corpo não está presente, né? No caso da superfície gaussiana 1, nesse caso esta daqui, né, que está somente com o polo norte, é mais complicado. Por que é mais complicado? Porque aparentemente você só está envolvendo um polo. Mas calma lá, não existem monopolos, né? A própria lei que nós estamos trabalhando descreve isso e implica isto, né? Entretanto, nós podemos associar o seguinte: um polo sul à parte inferior da superfície, já que as linhas do campo magnético penetram nessa parte, né, da superfície. Então, eu estou analisando somente essa área e só nessa área aqui, o ímã está aqui com o polo norte. E você vê que as linhas, né, elas em roxo aqui, as linhas elas estão saindo justamente, né, porque é o polo norte. Então, só vai ter um polo negativo. Você pode associar sim um polo sul, porque essas linhas elas estão entrando nessa região. E se elas estão entrando nessa região, mesmo que eu analise só a parte norte do ímã, elas têm de possuir alguma parte sul para que esse efeito ocorra. Afinal de contas, de novo, né? Essa situação de monopolo é impossível, pelo menos nas condições clássicas. E novamente, o fluxo que atravessa essa superfície vai ser zero, como descrito pela lei de Gauss para as situações magnéticas, né? Como aí está descrito, e esta é dita a segunda lei de Maxwell, né? A segunda lei das equações de Maxwell, embora elas não tenham uma ordem bem definida, né? Inclusive, um detalhe para vocês é que Heaviside, através de outros formalismos matemáticos, ele conseguiu reduzir bastante as equações de Maxwell. Originalmente eram 20 equações, né? Então eram muitas equações que foram sendo reduzidas utilizando a matemática e inovações matemáticas e teóricas a seu favor. Passando aqui para a terceira lei, né, na nossa ordem que estamos seguindo, eu vou ter a lei de a lei de indução de Faraday, ou melhor dizendo, a lei de indução de Faraday-Maxwell, já que ele teve importante contribuição para a descrição teórica dessa lei, né? Então, o que seria a lei de indução de Faraday? Essa versão de Maxwell-Faraday da lei de indução de Faraday descreve como um campo magnético. Então, descreve como um campo magnético variável no tempo corresponde ao, e aqui de novo vai entrar a matemática, né,
matemática bem diretamente, corresponde ao rotacional negativo, corresponde ao rotacional negativo de um campo elétrico. Ou seja, eu estou dizendo que o campo magnético variável, como o campo magnético variável no tempo corresponde ao rotacional negativo de um campo elétrico. Então aí você já tem algo bastante assim, diferente. Porque eu estou relacionando diretamente um campo elétrico com um campo magnético. E aqui sem ser por forças como como a força de Lorentz, que é uma força que naturalmente, né, ela não ocorre daquela maneira. A gente utiliza de maneira mais experimental em certas situações. O que é que eu estou querendo dizer, né? Passando para como ela é representada de modo equacional, né? Eu teria aqui, né, em roxo, ou foi em verde? Foi em verde, não foi que eu representei? Eu teria aqui em verde e essa em roxo, agora sim, que a equação integral para essa terceira equação de Maxwell, né, seria uma equação de caminho fechado para a soma de superfícies, se eu não estiver enganado, porque são muitas terminações de um campo elétrico por um comprimento, um certo vetor comprimento, vai ser igual a menos a derivada em relação ao tempo, né, menos a variação do tempo, de um integral por uma certa superfície de um campo magnético multiplicado pelo vetor associado à superfície. E aqui temos essa equação bem bonita, essa equação integral, e que vai relacionar justamente, como a própria descrição diz, né? A descrição foi bastante direta, de como o campo elétrico e a sua área de atuação, né? Me perdoe pelas mensagens. Essas mensagens elas continuam chegando mesmo que eu deixe no não perturbe. Assim como barulhos de fundo, viu? Me perdoe. Essa equação ela vai relacionar a partir dessas duas superfícies e a partir de dois campos diferentes e vai relacioná-los através do tempo e de como o fluxo, né, de cada um se comporta. Da mesma maneira, eu posso fazer com na forma integral, né, ou na forma diferencial, equação diferencial. Eu posso ter aqui que o rotacional dessa vez, porque eu estou fazendo em relação ao produto vetorial do campo elétrico, vai ser igual a menos a variação do campo magnético em relação ao tempo. E olhem que coisa bastante bonita. Eu estou relacionando diretamente a maneira como o campo elétrico vai variar e a maneira como o campo magnético vai variar. E lembre-se, né, eu estou tratando de vetores. Então, uma aplicação prática disso, e bastante assim impactante, é que quando temos tempestades geomagnéticas, né, ou seja, quando o Sol ele tem alguma tempestade na sua superfície e que vai eclodir plasma, né, o plasma do vento solar, ou seja, ocasionando tempestade geomagnética, isso vai impactar o campo magnético da Terra e vai causar uma mudança nesse campo que varia com o tempo. Então, induz, né, justamente essas linhas, né, que estão chegando aqui e barro nessa parte roxa, essa parte roxa, que é o campo geomagnético da Terra, eles vão causar uma mudança nesse campo que varia com o tempo. Então, induz campos elétricos na atmosfera terrestre e na litosfera condutora, o que pode desestabilizar redes elétricas. Ou seja, a maneira como vamos nos prevenir de acontecer uma tempestade solar que, enfim,
afete toda a internet, né? Afete todas as conexões elétricas, e nesse caso aí não é somente a internet de redes sociais, mas sim de tudo, desde sistemas de avião, sistemas de hospitais, sistemas necessários à eletricidade. E isso está relacionado diretamente com quem? Com as equações descritas por Faraday e Maxwell. E para a última lei, né, que é tida como a lei, e aqui vou escrever novamente, né, a lei de Ampère, espero que esteja escrevendo correto, Ampère, Maxwell, e eu vou ter o seguinte, né, de que a lei original de Ampère afirma que os campos magnéticos estão relacionados à corrente elétrica, né? Então, se eu tenho um certo campo magnético B, eu posso associar isso a uma corrente elétrica de uma forma análoga à associação que existe na lei de Gauss com dos campos elétricos com as cargas envolvidas, né? Então, a adição de Maxwell afirma, então, aqui vou escrever, né? A adição de Maxwell afirma que os campos magnéticos também estão relacionados a campos elétricos variáveis. Como assim? Então, existe algo aqui parecido com o que ocorre para a lei de Faraday com a indução. A lei de Faraday e Maxwell para a indução, né? Que a forma integral afirma que as correntes elétricas e de deslocamento estão associadas a um campo magnético proporcional ao longo de qualquer curva envolvente. Então, novamente aqui, né, já fazendo uma representação em verde e aqui em roxo, em violeta. Eu vou ter que a lei de Ampère com a adição de Maxwell é simplesmente dita da seguinte maneira, de que a equação integral ela é um pouco grande, né? Como essa equação fechada aqui em uma superfície de um campo magnético em uma certa linha magnética, eu vou ter a constante de permissividade do vácuo multiplicando a integral dupla da superfície pela densidade de corrente, né, vetor densidade de corrente, por uma certa superfície, mais a permissividade do vácuo, onde aqui vou variar o campo elétrico, perdoe, errei ali, o campo elétrico por uma certa superfície a partir de um vetor superfície, né? Então essa aqui é uma forma bem grande, né, da lei de Ampère com a adição de Maxwell, onde nós normalmente teríamos, né, a constante de permeabilidade do vácuo e não a constante de permissividade do vácuo, né? Eu teria somente essa primeira parte aqui, mas a adição de Maxwell veio justamente para relacionar esses dois campos. E da mesma maneira, eu também teria, né, aqui uma equação diferencial. E na equação diferencial, de maneira bem mais enxuta, eu tenho novamente um rotacional que vai se relacionar à constante de permeabilidade do vácuo com o vetor densidade de corrente mais a constante de permissividade do vácuo e agora a variação do campo elétrico em relação ao tempo. E meus amigos, novamente, que equação bastante bonita. Eu estou relacionando
Agora, o rotacional do campo magnético. Então, tem o rotacional do campo elétrico e tem o rotacional do campo magnético. E agora, relacionado à densidade de carga, né, a densidade de carga as duas constantes fundamentais, né, a de permeabilidade e de permissividade, e a variação de um campo elétrico. Uma das consequências que essas duas formas elas trazem é que a modificação da lei circuital de Ampère é importante, porque as leis de Ampère e Gauss teriam que ser ajustadas para campos estáticos, né? Então teriam que ser ajustadas para campos que não são variáveis. Como consequência, prevê-se que um campo magnético rotativo vai ocorrer com um campo elétrico variável. Outra consequência é a existência de ondas eletromagnéticas autossustentáveis que se propagam pelo vácuo. Justamente como acontece com a luz, né? Então, com a luz, isso acontece, o fenômeno da luz se torna uma onda eletromagnética autossustentável e que se propaga pelo vácuo. E essa velocidade, que pode ser calculada para as ondas eletromagnéticas, que poderia ser prevista a partir de experimentos com cargas e correntes, corresponde justamente à velocidade da luz. E de fato, a luz é uma forma de radiação eletromagnética, né? Então eu posso associar isso tal como raio-x, ondas de rádio e outras. E essa conexão, né? Então essa conexão entre ondas eletromagnéticas e a luz, em 1861, né, 1861, unificou as teorias do eletromagnetismo e da óptica, né? Então eu vou ter aqui a unificação das teorias do magnetismo e da óptica. Simplesmente algo muito bonito, algo de fato impressionante, porque a partir destas implicações, né, então de implicações que você diz que são puramente teóricas, você pode compreender qual é o comportamento de ondas eletromagnéticas autossustentáveis, a sua velocidade. E, utilizando experimentos, você constata que o que? A luz é uma onda eletromagnética. E aqui eu tenho um exemplo um pouco mais moderno, né, de uma memória de núcleo magnético e uma aplicação circuital da lei de Ampère. Cada núcleo, né, então cada núcleozinho vai armazenar um bit de dados. E em computação, a memória do núcleo magnético é uma forma de memória de acesso aleatório, a nossa conhecida memória RAM, Random Access Memory. E ela predominou por cerca de 20 anos, entre 55 e 75, né, esse tipo de RAM, e é frequentemente apenas chamada de núcleo ou, informalmente, simplesmente de núcleo. Ou seja, a base computacional que nós temos de memória e da forma como ela pode ser desenvolvida vem de uma lei que você diz que é praticamente teórica, né? Só teórica, a lei de Ampère-Maxwell, mas que descreve perfeitamente como esses circuitos são compreendidos. Só para finalizar, eu quero escrever aqui, né, novamente as equações de Maxwell. E as equações de Maxwell vão ser as seguintes: o divergente do campo elétrico, que é igual à densidade de carga, não sei porque não está indo. Me perdoem aí pelos erros técnicos, é porque a tela do celular está bugando. Que o divergente do campo elétrico vai ser igual à densidade de carga pela constante de permissividade do vácuo,
de que o divergente do campo magnético vai ser igual a zero, implicando a não existência de monopólios magnéticos, de que o rotacional do campo elétrico vai ser igual a menos a variação do campo magnético, né? Cadê aqui? Do campo magnético em relação ao tempo, e de que o rotacional do campo magnético vai ser igual às constantes fundamentais, né, mais a densidade de carga, implicando nas teorias, na unificação das teorias da luz e da computação em um único sistema de equações, que é esse das equações de Maxwell. Então, esta aqui foi uma breve análise, né? Uma breve análise das equações de Maxwell e algumas implicações práticas e teóricas que existem, né? E devemos tudo isso, né, a boa parte a este homem, o próprio James Clerk Maxwell, que nos deixou em pouco tempo, né? Mas foi um grande homem, um grande gênio de sua época e que até hoje impacta várias mentes ao longo do mundo. Então é isso, pessoal. Essa foi uma pequena apresentação. Peço perdão aí pelos eventuais erros talvez de cálculo, né, de formalidade e erros de som. Mas agradeço muito pela visualização e por ter passado o tempo aqui comigo, certo? Muito obrigado e valeu, pessoal.